Fala galerinha, estamos aqui mais uma vez, começando mais uma videoaula do Colégio Ideal, né? Aproveitando esse período de quarentena para continuarmos estudando, já que o ano letivo não pode parar, então vamos lá dar continuidade. Hoje nós vamos ver um novo capítulo, um novo conteúdo, né, chamado O Renascimento, que começa lá no livro de vocês na página 228. O Renascimento, ele é uma continuidade de tudo aquilo que a gente já vem estudando, né? Na última aula nós estudamos sobre mercantilismo, sobre os pensamentos que as pessoas começaram a defender, como liberalismo econômico, por exemplo, porque é justamente o período da Idade Moderna em que eles vão criticar bastante as coisas que existiam durante a Idade Média, né? A Idade Moderna vai ser o período que vem depois da Idade Média, como a gente já sabe, e aí durante o Renascimento vão surgir várias pessoas, vários pesquisadores intelectuais que vão criar novas teorias para substituir ações ou pensamentos que existiam durante a Idade Média, né? Então, o Renascimento, primeiro, o que significa Renascimento? Renascimento, então é nascer novamente. Então, é um movimento que vai trazer algo que já existia no passado para o período atual. E o que é que eles estão trazendo no passado? O que é que eles estão renascendo? É a cultura greco-romana. Quando estávamos no 6º ano, nós estudamos sobre Grécia e Roma. Vimos que era uma das principais civilizações da antiguidade. E aí tinha filosofia, tinha história, tinha várias disciplinas, astronomia, astrologia, enfim. Várias ciências foram desenvolvidas durante o período de Grécia e de Roma. Só que a Idade Média ela é tida por essas pessoas como um intervalo no tempo. Os renascentistas olham para a Idade Média com uma visão preconceituosa. Eles vão dizer que a Idade Média foi um período em que a humanidade não progrediu, não se desenvolveu, como se fosse 1000 anos perdidos na história da humanidade. E a gente já viu isso nas aulas, que isso é errado. Aconteceram vários avanços na sociedade, da humanidade, durante a Idade Média, né? Então não podemos dizer que a Idade Média é um tempo perdido. Foi muito importante também para o desenvolvimento do ser humano, né? Lógico que algumas barreiras foram criadas, principalmente para o desenvolvimento das ciências, porque a Idade Média foi um período marcado pela religiosidade. Foi um período em que a igreja controlava todas as relações, tanto relações políticas como relações econômicas, relações científicas. Então a religião ela estava envolvida em todas essas áreas e isso atrapalhava, às vezes, alguns segmentos, principalmente o segmento científico, porque alguns pesquisadores iam fazer algumas pesquisas e aí eles constatavam, eles percebiam que algumas coisas que a igreja dizia estavam errado. Por exemplo, algumas explicações da ciência, por que chove, por exemplo, por que o sangue bombeia, o coração bombeia sangue, porque, enfim, várias explicações que hoje a ciência consegue explicar, antigamente não tinham como serem descobertas porque a igreja não permitia. A igreja era dona do conhecimento na Idade Média. Então qualquer pessoa que questionasse o que a igreja estava dizendo poderia ser considerado criminoso, poderia ser chamado de herege. E aí muitas pessoas elas foram assassinadas, condenadas por heresia. E aí o movimento renascentista surge na Idade Moderna justamente para condenar algumas coisas que eram feitas na Idade Média e para trazer de volta aquela parte boa, aquela parte desenvolvida de Grécia e de Roma, né? Então, são algumas práticas intelectuais que vão ser resgatadas, né? E aí a partir disso vão ser fundadas uma nova mentalidade. É como se nascesse um novo homem com a mentalidade nova, uma mentalidade que vai buscar um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de ciência. Lógico que isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de ser cristãos, vão deixar de ter uma religião. Não, não é isso. Até porque grande parte dos cientistas dessa época, eles pertenciam à igreja, né? Eram pessoas vinculadas às práticas religiosas. A questão é que eles sabiam diferenciar. Uma coisa é a fé, outra coisa é a ciência. Então, uma coisa não interfere na outra. Você pode ser um cientista e ter a sua religião, desde que você respeite cada área. Não é obrigatório você ser um cientista e ser ateu, ou então você ter religião e ser um ignorante na área da ciência. Você pode ser um cientista religioso. E muitos dos renascentistas dessa época eram assim. E aí, as principais características do Renascimento eram, primeiro, humanismo. O que significa humanismo? As práticas dos seres humanos vão ter uma maior importância. Antigamente, na Idade Média, as pessoas viviam pensando
de que forma Deus iria caracterizar, de que forma Deus iria ver aquelas práticas. Por exemplo, a pessoa vivia no dia a dia com medo de como é que Deus estava julgando o que ele estava fazendo. Será que o que eu estou fazendo é bom para Deus? Será que o que eu estou fazendo Deus vai achar ruim ou não? As pessoas viviam com medo, né? Porque sabiam que se Deus não gostasse das coisas que ele estava fazendo, ele poderia ir para o inferno, ele poderia sofrer com isso. Então as pessoas na Idade Média viviam com medo, né? Por causa disso, poderiam pagar penitências, punições. Na Idade Moderna, não. A Idade Moderna vai defender de que as pessoas devem viver para satisfazer os seus prazeres, pensar no aqui e no agora, e não pensar no que pode acontecer depois da morte. Depois da morte já é outros 500, ninguém sabe nem se tem vida após a morte. Eu entendo qualquer religião, se você for religioso ou não, mas falando cientificamente, até hoje ninguém comprovou a questão da ressurreição. Lógico que pela religião a gente acredita, alguns outros já não acreditam, mas estamos falando aqui de ciência, tá, pessoal? Não vamos confundir. Vamos fazer igual os renascentistas. Vamos saber dividir ciência e religião. Vamos colocar em pastazinhas separadas, tá? Hoje nós vamos trabalhar com a pasta de ciência, beleza? Outra característica além do humanismo é o racionalismo. Eles vão defender que todos os conhecimentos devem ser desenvolvidos baseados na razão. Durante a Idade Média, não era assim que acontecia. Os conhecimentos eram desenvolvidos por meio da igreja. Então, a igreja desenvolvia conhecimento baseados na fé. Por isso que várias coisas que a igreja dizia não tinham como ser provadas. As pessoas deveriam acreditar porque a igreja estava dizendo. Já na Idade Moderna, não. As coisas devem ser baseadas na razão, no conhecimento. Por isso que depois vai surgir outras práticas que vão dizer que todo conhecimento ele deve ser provado, deve ser comprovado. Deve acontecer um experimento e mostrar que realmente aquilo ali acontece por causa daquilo ali. Deve explicar bem direitinho as coisas, tá? Naturalismo, que vai defender o estudo da natureza. Existiam vários estudos naquele tempo que eram proibidos porque diziam que a natureza era sagrada, era vontade de Deus, então você não poderia estudar a natureza, né? E agora na Idade Moderna eles vão permitir isso. Antropocentrismo. Antropocentrismo é, no caso, a colocação do ser humano no centro de todas as relações. Antigamente era teocentrismo. Teocentrismo é Deus no centro. E por isso que a Idade Média era voltada todos para os assuntos religiosos. Então vai sair o teocentrismo e vai entrar no lugar o antropocentrismo, que é o homem no centro. Então o que vai valer são as ações humanas. O homem vai ser o foco do estudo, o foco da ciência, tá? Além disso, o classicismo. Classicismo porque vai ser um momento em que vão valorizar Grécia e Roma, que era o período em que eles viviam, né, chamado de Antiguidade Clássica, e individualismo. Ou seja, as pessoas elas vão passar a poder viver com os seus objetivos individuais, com suas pretensões. Antigamente as pessoas não podiam ser individualistas, tinham que ser coletivas, né? Nós estudamos a servidão coletiva, suzerania, vassalagem, o pagamento dos impostos que aconteceu na Idade Moderna, e aí a sociedade ela era coletiva. Já na Idade Moderna não, a sociedade ela vai ser individualista. E a gente vê que isso só aumentou com o passar do tempo, né? Hoje em dia nós vivemos, 2020, uma sociedade totalmente individualista que infelizmente se transformou numa sociedade egoísta, né? Mas assim, para ter o desenvolvimento desses estudos era preciso financiamento, era preciso de dinheiro. E aí quem foi que ajudou o desenvolvimento dessas ciências? Foram os burgueses, né? Classe social que surgiu no final da Idade Moderna. Já estudamos sobre isso. E aí os burgueses que patrocinavam essas pessoas eram chamados de mecenas, tá, pessoal? E aí, entre os principais nomes de renascentistas que nós podemos citar, tem Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello, Botticelli, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, François Rabelais, Erasmo de Roterdã, Nicolau Maquiavel, William Shakespeare. No livro de vocês existe uma lista com vários desses nomes citados em suas principais obras. Tá? Além disso, com o Renascimento veio também o Renascimento científico, que fez com que acontecesse uma revolução científica e várias teorias foram criadas. Por exemplo, o heliocentrismo, né, que colocava em dúvida o geocentrismo. Na Idade Média era geocentrismo, que no caso geo vem de terra, a Terra ficava no centro do sistema solar. Já na Idade Moderna é criado o heliocentrismo, o hélio vem de Sol, e aí substitui as teorias. Né, sai o geocentrismo e vem o heliocentrismo. No começo a igreja vai criticar bastante as pessoas que defendem
o heliocentrismo, mas depois ela passou a ser respeitada, tanto que até hoje a gente sabe que realmente a teoria é heliocêntrica, né? O Sol fica no centro do sistema solar e os planetas giram ao seu redor. Todo mundo sabe disso, né? Pelo menos deveria saber. E aí os principais cientistas dessa época que nós podemos citar são Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, né? São grandes nomes que contribuíram para o desenvolvimento das ciências, contribuindo assim para a formação de uma revolução científica. Tá, pessoal? Então, por hoje, falando bem rápido, porque senão eu deveria me estender mais, o vídeo ficaria muito longo, vocês vão lá ler todo o capítulo e resolver as questões da 1 até a 20. A atividade começa na página 232, né? São 20 questões, como a gente já está acostumado. Vai até a página 234. Tá? Respondam as 20 questões e me enviem as respostas ou pelo e-mail ou pelo privado do meu WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida, só falar comigo no privado que a gente desenrola. Valeu? Até a próxima. Valeu!